como ler um edital, nada melhor do que mostrar na prática como é que a gente faz isso, né? Vou pegar aqui o edital para vocês verem. O edital da Unicamp. Aqui tem o processo seletivo, está aberto, 2020-2021. Aí vem a apresentação do programa, a nota do programa, as linhas de pesquisa. E aqui você tem que ver quais são os professores que estão na linha de pesquisa e ler o que é essa linha de pesquisa, para adequar o seu projeto à linha de pesquisa. Então, tem esses professores aqui. Vocês podem visitar o Lattes desses professores para saber a produção recente, o que é que eles têm se interessado ultimamente, quais são os principais textos, os mais citados desses autores, para saber qual a linha teórica deles. E aí você vai fazer o seu projeto direcionado para a linha de pesquisa. Então, quando você tenta uma seleção de mestrado, você não vai tentar como uma pessoa aleatória. Claro que pessoas aleatórias, como eu já fui aleatório uma vez e não fiz isso na minha seleção do mestrado, podem passar. Mas se vocês fizerem isso que eu estou te dizendo, vocês vão ter mais chances de fazer um projeto melhor, um projeto mais bem avaliado, um projeto com a nota maior e, consequentemente, vão ter mais facilidade para passar no mestrado. Aí vocês veem aqui, tem outras linhas de pesquisa, certo? E se você quer ser orientado por essa professora aqui, pela Raquel, e você indicou a linha de pesquisa 1, é capaz do seu projeto nem ser aprovado. A não ser que os professores façam um acordo e reorientem o seu projeto para a linha dela, o que é pouco provável, a não ser que seu projeto esteja bom, muito bom. Então, assim, sejam diretos, digam qual a linha de pesquisa vocês pretendem pesquisar quando passarem no mestrado e no doutorado. E aqui também fala sobre o percentual de optantes por cotas, que é de 25% do total de selecionados. E cada programa tem um critério. Hoje, muitos programas têm políticas afirmativas, o que é um sinal positivo para a inclusão, para a reparação racial, etc. E tem aqui requerimentos para ingresso público-alvo. Aí ele vai dizer se vai aceitar estudantes em processo de conclusão de graduação ou não. Geralmente aceitam, e também aceitam estudantes que estão em fase de conclusão do mestrado. Aí tem as vagas, 8 vagas para o mestrado, se não me engano são 10 para o doutorado, não sei, tem que ver. Aí tem aqui o formulário, como eu disse, o projeto de pesquisa, certo? Currículo Lattes, histórico escolar, carta de apresentação, carta de optante, comprovante de proficiência, que é que eles aceitam aqui, algumas observações, procedimentos, que eles dizem aqui como fazer, etapas, e aqui a etapa. Geralmente, cada projeto tem que ter nota 7 para passar para a etapa subsequente. Depende muito do edital. Por isso que eu digo, ler o edital é fundamental para saber como estruturar o projeto e quais são os critérios de avaliação. E aqui, um dos critérios fundamentais é a capacidade de orientação do quadro docente de acordo com a linha de pesquisa do programa. Por isso que eu digo, dizer a linha de pesquisa corretamente pode te custar a sua aprovação. Aí tem clareza na definição dos objetivos, métodos e resultados esperados, possibilidade de execução no prazo estipulado para o mestrado. Por que é que os programas estão preocupados com a aprovação do mestrando doutorando? Um programa nota 6, nota 7, ou um programa que quer subir nota, porque a tendência natural de todos os programas de pós-graduação é querer subir a nota do programa, porque subir a nota do programa é prestígio para o professor, os professores, é prestígio para os estudantes, mais possibilidade de bolsa, certo? Então, todo mundo quer aumentar a nota. E para aumentar a nota, os estudantes têm que defender a dissertação no tempo estipulado para o mestrado ou doutorado. Ninguém quer aprovar um estudante que vai demorar 4 anos para defender a dissertação. Isso pode acontecer por motivos que fogem ao controle e são legítimos em alguns casos, são casos legítimos que às vezes a pessoa está trabalhando e não consegue defender, normal, faz parte,
mas nenhum programa vai aprovar um estudante que não consiga demonstrar isso, que vai conseguir defender em 2 anos, no ato da defesa. Pode ser que depois você defenda em 3 anos, mas quando você for fazer a entrevista, você tem que falar de uma maneira convincente para a banca que você vai conseguir defender no tempo correto. E a fundamentação bibliográfica adequada também é importante, e aí vocês podem ver no Lattes dos professores que vocês querem que te orientem. Aí tem a questão do plágio, que está todo mundo agora falando de plágio, depois do caso Decotelli, do caso dos ministros de Bolsonaro, e até mesmo de professoras aqui da Bahia, que estão plagiando alunas e tal. Então, o plágio hoje é algo muito, muito, muito importante, né? O controle do plágio pelos programas de pós-graduação. E aqui tem a parte da prova dissertativa, que eu falei mais do projeto até então, mas vou jogar mais tinta agora na prova. E aqui eles dizem como fazer, certo? E tem a entrevista. A prova dissertativa, vocês terão que ler uma bibliografia previamente indicada. A Unicamp indicou essas aqui. Leiam aquelas que vocês acham que tem mais familiaridade, mas eu gosto de ler todas sempre. Eu não consegui ler todas na seleção, mas quem está com dificuldade de ler todas, tem alguns artigos na internet com resenhas. Por exemplo, o 18 Brumário é um livro extremamente complexo. Você pode colocar resenha 18 Brumário no Google Acadêmico, ver o autor e comparar a sua leitura do texto original, que eu acho muito importante ler o texto original para ter uma interpretação sua em relação à obra estudada, e um comentário da resenha. Por isso que existem resenhas, porque as resenhas ajudam a gente a nivelar a compreensão do texto. Textos complexos, inclusive, tem muitas resenhas na internet que vocês podem ter acesso. E é isso. Se você for mobilizar todos esses autores para escrever uma questão de 5 páginas, você só vai colocar o resumo de cada obra, então não vai ficar legal. Busque articular os autores em conformidade com as suas raízes teóricas. Aqui, por exemplo, dá para juntar Dow com Downs. Enfim, vocês vão vendo aí o que é que pode dar samba, né, na resposta de vocês. E aqui tem o calendário, que é a homologação das inscrições, etapa, né, da avaliação do projeto, divulgação das questões, prazo final para envio da dissertação, da prova dissertativa, aliás, convocação para entrevista, resultado final, e resultado final após apreciação de recursos. No histórico, geralmente, quem interpõe recurso nunca tem um recurso aprovado numa seleção de mestrado ou doutorado. O que é muito ruim, mas é assim que funciona. Claro que se vocês tiverem alguma questão que queira discutir com a banca, é importante vocês interporem recurso. Agora vamos para a parte da entrevista. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Alguma dúvida por enquanto? Não, né? Vamos lá. E tem a questão da entrevista. Na entrevista, vocês têm que apresentar a entrevista de uma maneira objetiva, não tietar a banca. Eu, por exemplo, na UNB, fui para uma entrevista com o Luiz Felipe Miguel, que é uma referência na ciência política brasileira, e eu cometi um erro ao tecer elogios para a banca. Claro que é legal você tecer elogios para a banca, mas a banca ela quer ouvir você. Você que é a pessoa principal naquele momento ali agora, né? Então você tem que mostrar quais são as suas qualidades acadêmicas. Em geral, eles perguntam sobre a sua trajetória pessoal, a sua trajetória acadêmica. Eles pedem que você fale um pouco sobre a sua vida acadêmica, a sua vida pessoal. Então, se você tem um diferencial que você acha que pode jogar um peso legal na entrevista, você pode jogar. Por exemplo, eu trabalhei em mandato parlamentar em 2015 a 2013 a 2015, e o programa é ciência política, então achei que poderia ajudar. Eu já fui de movimentos sociais, já fui de conselho de gestor de políticas públicas, também tenho experiência com iniciação científica. Tem muitas pessoas que têm experiência com iniciação científica e que os programas valorizam isso muito.
né? A questão da iniciação científica. Tem também artigos que você já publicou, eles vão perguntar também questões sobre seu projeto, questões que talvez não foram tão exploradas no seu projeto, e você pode falar, mas de uma maneira sempre respeitosa com a banca, respeitosa e se portando de uma maneira direta, não exceda o tempo de fala para fazer entrevista, busquem trazer confiança para a banca, falem com a entonação legal, né? Eu acho que tudo isso contribui para a sua aprovação. No meu caso, a do mestrado, na UNB eu não fui tão bem, mas na Unicamp eu peguei a experiência que eu tive na UNB e vi o que é que eu fiz de errado, o que é que eu poderia melhorar. Então, eu recomendo que vocês façam mais de um processo seletivo. Não foquem apenas em um processo seletivo. Busque, geralmente, mais um, dois. Agora, 4 é exagero. 4 eu acho muito. Eu acho que também pode desgastar vocês. Vão para 2 processos seletivos, 3. Eu tentei na UNB, Unicamp. Já no doutorado eu tentei na UFMG, Unicamp. Então, busquem fazer 2 sempre, porque isso vai te dar um panorama sobre como proceder na participação do processo seletivo. E as notas, elas variam muito. A nota do seu projeto pode tirar 9 em uma seleção, mas em outro pode tirar 7,8 em outra seleção. Depende muito do interesse da linha de pesquisa. No meu caso, meu projeto de mestrado, de doutorado, tirou 8,9 na Unicamp, mas na UFMG eu tirei 78,65, que eu também já não era da Federal de Minas Gerais. E no caso do doutorado, eu vejo que é uma coisa mais fechada, é uma coisa mais direcionada. E dessa maneira vocês devem se preocupar com essas questões. Certo? Eu vou aproveitar para... Alguém tem questões? Eu fiquei de mostrar para vocês como usar o Zotero. Quem enviou os resumos gostaria de um comentário geral ou um comentário mais particular? Eu vou fazer um comentário geral aqui dos resumos, antes de ir para explicar como funciona o Zotero e dar outras dicas para vocês. Deixa eu terminar aqui o compartilhamento de... Aliás, não vou compartilhar a tela do resumo, não. Depende muito de quem enviou. Vocês conseguem ver a tela? Não, né? Pronto, tirei. Deixa eu ver aqui. Eu gostei muito dos resumos. Eu recebi alguns. E tem uns que estão mais bem recortados, mas que precisam de uma discussão teórica mais direcionada. Por exemplo, alguém está comentando aqui. Alguém falou? Fui eu. Ah, sim. Sumário, infelizmente, ainda não. Também fico naquele dilema dos pontinhos, que é bem complicado. Espera aí. Vamos lá. Assim, algumas pessoas citaram a divisão do espaço temporal, mas não justificaram no resumo, e isso é natural, pois é um resumo. Mas talvez fosse interessante colocar na introdução o porquê da escolha do espaço temporal delimitado. Tudo tem que estar justificado. E como nós fazemos isso, né? Como nós podemos estabelecer a divisão do espaço temporal? A questão das conjunturas críticas. O que é uma conjuntura crítica? É algo que ocorre na realidade social e que provoca certas mudanças. No caso da ditadura militar, né, uma conjuntura crítica pode ter sido o período do golpe até o período de redemocratização. Então, são 2 pontos críticos na conjuntura que justificam satisfatoriamente porque você vai analisar esse período. Então, pensar em termos de tempo e espaço é fundamental. Nenhuma pesquisa empírica será boa sem ter situado o tempo e o espaço da pesquisa. E, além disso, algumas pessoas elas buscam compreender
os efeitos da ação de um certo movimento social na construção de políticas públicas. No caso, é importante deixar isso claro no projeto. Que políticas públicas são essas? Quais são as ações desse movimento? Qual conceito de política você está trabalhando, etc. Eu recebi um resumo também e é importante ressaltar que resumos não devem ter parágrafos. Então, é só um parágrafo, sempre vai ser um parágrafo, sem citação direta, sem citação indireta. É algo seu mesmo, é um desenho da sua pesquisa menor do que a introdução. E o que mais? Busquem recortar também o objeto de pesquisa de vocês, certo? Tem gente que colocou aqui muitas coisas que são importantes, interessantes, mas que não são muito específicas. Então, sempre no projeto de pesquisa vão ficar coisas de fora. Você não vai conseguir compreender toda a complexidade daquele fenômeno estudado. Você não vai conseguir compreender toda a complexidade da participação política das mulheres no Nordeste Amaralina de 2010 a 2020. Você não vai conseguir fazer isso na pesquisa. Então, você vai buscar uma parte. Sempre vai ser por isso que tem que ser recortado. Porque quando você quer buscar analisar tudo, dentro do tempo que você tem para analisar no mestrado, você não vai conseguir. Então, busque sempre nomear as coisas, nomear os pontos, certo? E é isso, assim. Alguém quer que eu comente o projeto? Ou prefere que eu fale depois? Melhor depois, né? Assim, vamos abrir para dúvidas, questões, alguma dúvida, alguma questão? Estou falando demais hoje. Olha, a dúvida, na verdade, é de estruturação mesmo. E como eu já falei da etapa do projeto, seria naquela parte textual e pós-textual, que eu estou com umas dúvidas entre ter ilustrações e fazer anexos. Eu não sei que parte de documentos compõe cada coisa. Uhum. Bom, você pode colocar anexos ao final do trabalho, do projeto, ou você pode anexar no corpo do texto. Mas num projeto, assim como as citações diretas em excesso são um problema, anexos em excesso também são um problema. Então você tem que ver em que medida os anexos te ajudam a construir o seu argumento no projeto. E é isso. Alguma outra dúvida? Podem abrir o microfone. Estou me sentindo meio sozinho aqui, vendo vocês falando no chat. Antes de entrar para a parte do Zotero, eu vou dar outras dicas também sobre como vocês podem acessar livros completos gratuitos. Alguém mais? Quem viu o resumo quer que eu comente aqui? Quer que eu fale depois? Os slides hoje vão no outro e-mail ou foram de ontem? Os slides eu vou enviar hoje, porque eu estava alterando algumas coisas no slide. Tá, sem problema. Bom, então vamos lá para o Zotero. Como usar o Zotero. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu botar aqui no Chrome. Podem aproveitar para trazer dúvidas, questões. Pronto, vou compartilhar aqui agora. Pronto. Vou comentar os resumos. Eu não vou conseguir... Assim, teve gente que me enviou hoje, certo? Os resumos. Eu tenho um comentário geral para cada resumo. Eu posso, para quem preferir, eu posso mandar um áudio, que eu acho até melhor do que pontuar no texto, porque eu acho que o áudio fica mais tranquilo. Mas pode ser por texto também. E aí eu respondo os resumos até essa semana, para quem me enviou, certo? Vou compartilhar aqui a tela do Google, para que vocês possam aprender como usar uma parte do Zotero, né? Não todo o Zotero. Existem tutoriais na internet que vocês podem acessar também.
Eu vou colocar aqui Google Acadêmico. Aí eu vou ensinar como vocês podem citar um artigo. Vou clicar aqui. Uma autora que a gente trabalhou, que eu demonstrei, inclusive, no slide, como citar, né, na prática. Aí você clica aqui no texto, vai abrir a plataforma Cielo, que é uma plataforma bem confiável, e você vai clicar aqui. Você vai instalar o Zotero. Deixa eu mostrar como é que instala. Você bota Zotero no Google, aí vai aparecer esse site aqui. E aí você pode clicar para fazer o download. Eu, como já baixei, não vou fazer isso novamente. E aí tem o conector com o Google Chrome e tem o Zotero para o Windows. Você baixa os dois, instala os dois. E no Zotero, para o conector do Chrome, você vai ter isso aqui, ó. Esse íconezinho aqui do navegador, que vocês podem clicar para fazer a referência automática. Eu vou clicar aqui nesse do texto da Alonso, para vocês verem como é que funciona. Eu já baixei. Habilitação. Ok. Se habilita para o salvamento na biblioteca online. Eu vou ter que abrir o Zotero agora, rapidinho. Aí você abre o Zotero, certo? Você pode maximizar aqui, ou diminuir. Aí você clica aqui. Você vai salvar numa pasta chamada mini curso, certo? Você pode criar várias pastas do Zotero. Aí eu criei uma chamada mini curso, clica em feito, e agora você vai abrir o aplicativo. Quando eu abro o aplicativo do Zotero, vocês conseguem ver? Conseguem ver agora, não? Não. Eu não estou Por vendo. enquanto, não. Por então, enquanto, não. Então, eu vou compartilhar aqui agora. Que, tem que fazer manualmente. Deixa eu parar de compartilhar agora aqui a tela. Agora vamos para o Zotero. Certo? Vamos lá. Aí selecionei. Vou cancelar esse aqui. Peraí. Pronto. Vou compartilhar agora que deu um probleminha aqui. Aqui, certo? Conseguem ver? Aí tem... No caso do Minipulso, não foi o artigo. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer aquilo que eu fiz. E aí eu vou fazer agora aqui no Zotero. Biblioteca. Não está aí. Nossa. Putz. Vamos lá. Desculpe, gente. Eu vou ter que atualizar a tela para fazer isso, porque não tá indo. Deixa eu ver agora se está indo agora. Pronto, finalmente, consegui. Dá para ver a tela do Zotero? Dá, né? Sim. Aí você clica com o botão esquerdo e aí você vai clicar em criar bibliografia a partir do item selecionado. E aqui você vai baixar, no caso tem várias normas, por exemplo, a psicologia, a APA, etc. Você vai baixar a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que você pode gerenciar estilos. No meu caso, eu já baixei, que eu já tinha baixado esse programa que eu utilizo
para fazer algumas referências. Aí você gerencia estilos, aí você seleciona aqui quais são os estilos que você quer incluir, certo? Quando não tem os estilos que você pretende, você clica em obter estilos adicionais. Aí você procura aqui. Pode botar BNT e vai aparecer o material. Deixa eu fechar aqui que é meio pesado. E aí, beleza. Você fecha, aí você clica no criar bibliografia. Aí você coloca modo de saída, bibliografia, copiar para a área de transferência. Você coloca aqui. Ok. E agora eu vou parar aqui de compartilhar a tela e vou colocar no Google, na verdade no Word, para vocês verem como é que fica. Cadê o Word? Complicado isso aqui que não está aparecendo. Achei. Pronto. Dá para ver? Dá, né? Vou botar aqui agora. Aí você simplesmente copia, cola, aí aparece a citação, pronto. Então, a referência, aliás. Então, a referência não precisa ser um problema. Tem aquela dica que eu dei sobre o Google Acadêmico e tem o Zotero, que já vem aqui. A autora, o título, lua nova em negrito, o número, página e o ano. Então, é muito simples, muito tranquilo. Existem outras funcionalidades do Zotero que vocês podem estar aprendendo na internet, que tem vários tutoriais, várias dicas interessantes. E agora eu vou dar uma dica que vai ajudar vocês a achar livros em PDF, que às vezes a gente que está estudando na pós-graduação não tem grana para comprar livros muito caros, né? Então, você conhece os russos? Alguém conhece os russos? Não, né? Bom, então hoje vocês vão conhecer e não fui eu que dei essa dica. Não é SciHub, não. É outro, que tem várias coisas legais. Deixa eu botar aqui no Google. Quem disser que foi eu vai estar mentindo, viu? Não posso. Mas como a gente está como estudante, acho que é importante compartilhar esse conhecimento. Tem aqui o Libgen. Aí tem vários Libgens. Tem Library Genesis. Aí você pode botar Libgen S, tem Libgen U. Geralmente o site ele sempre cai, pois ele divulga textos tanto em português, quanto em inglês, espanhol, francês, várias línguas, vários livros importantes, vários livros que são utilizados na academia. E se você não está com grana, se você quer, às vezes, ter acesso a um livro que está indicado nas referências bibliográficas para você fazer sua prova, você pode clicar aqui, né? Aí ele tem ele está escrito em inglês, mas é simples, é bem intuitivo. Aí você coloca aqui 18 Brumário, né, de Marx. Aí aparece aqui as versões do 18 Brumário. Tem a versão EPUB, PDF, e aí você vê uma em PDF, uma em EPUB, você pode clicar aqui no Mirrors, você clicar no 1, e aí para baixar você clica em Get. Segunda dica aí de ouro para vocês. Tem também essa ferramenta aqui do botão do Google Acadêmico, que é outra que ajuda nas referências. Vou colocar aqui, deixa eu ver um texto, diga um texto do direito. Hein, Amanda? Um texto do direito. Direito e movimentos sociais. É melhor colocar no próprio... Aliás, dá até para... Deixa eu colocar aqui a notícia de jornal para vocês verem como é que faz também. De São Paulo.
Você clica aqui no Jornal da Folha. Aí você clica na matéria. No caso do botão do Google Acadêmico, é só artigo. Alguém está falando aqui. Ah, massa. Anderson acabou de compartilhar aqui uma coisa legal. Se bem que a Folha agora está fechando tudo, né? Tem um outline também para você estar ensinando. A outline? Para ver as reportagens fechadas. E para ver reportagens fechadas, para quem não tem acesso não tem a conta ainda da Folha de São Paulo, tem o Outline, que é um... Deixa eu colocar aqui para vocês. Puxa. A maioria das vezes vai. Outline você coloca no Google, aí na maioria das vezes vai. Ele destrava a matéria e você também pode ver no caso, uma guia anônima. Se você está analisando documentos na internet que são travados, como, por exemplo, sites da Folha de São Paulo, etc., você tem essa possibilidade. Pronto, aí agora está aparecendo várias coisas que eu também não conhecia que vão me ajudar também aí nessa empreitada. E vocês querem que eu mostre, na verdade, como é que cita as citações leigas com o Zotero? Não, eu posso já ir para outro conteúdo. Pronto, vou mostrar aqui logo para ajudar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela do Google Chrome. Vou colocar... O Le Monde tem revistas... Tem Le Monde Diplomatique. Brasil. Ele geralmente não trava o acesso. E vamos lá. Roleta russa da abertura das escolas. Aqui eu cliquei uma matéria de forma aleatória mesmo. Aí você clica aqui no ícone do Zotero. Ah, eu fechei o Zotero. Sempre tem que abrir o Zotero. Você abre o aplicativo do Zotero no seu computador antes de clicar na referência. Aí você vem aqui. Você coloca feito, minha biblioteca. Aqui é só para artigo acadêmico. Agora eu vou compartilhar os Zotero. Não vou compartilhar não, que vocês já viram como é que funciona. Eu só vou clicar, copiar e colar para vocês verem como é que fica. Aí fica assim. Ah, vou mostrar agora também do Google Acadêmico. É só para texto acadêmico. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem. Vou compartilhar rápido. Projeto doutorado. Beleza, aqui. Aí como é que fica a citação leiga? Fica assim, ó. Matéria disponível em, acesso em. Você pode utilizar isso como referência bibliográfica? Pode. Mas eu acho que é melhor você referenciar a matéria com nota de rodapé, como eu faço aqui com a matéria, algumas matérias, por exemplo, eu digo, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, lei de cotas. Aí eu explico, né, o que é essa lei, 12.711, disponível em, acesso em.
tem essa possibilidade, que eu acho que do ponto de vista do estilo é melhor. E tem essa aqui, que você pode estar fazendo com auxílio do próprio Zotero. E vamos lá agora para